Giovanni. Maria Giovanni. Uhum. Muito bem, queridos amigos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eu sei que alguns amigos ainda vão estar entrando, mas vamos dar início à nossa programação. Então, em nome da editora Bahá'í do Brasil, gostaríamos de todos vocês sintam muito bem-vindos a esse lançamento dessa obra espetacular, o Diário de Juliet Thompson, da forma como temos feito nos lançamentos anteriores, que a editora tem feito um esforço de conectar os amigos barrais do Brasil e toda a população brasileira com os lançamentos de livros que conectam com a pessoa, com a figura do mestre de Abdu'l-Bahá neste ano, do centenário de sua ascensão, da maneira como foi com a Memórias de 9 anos em Acre, da maneira como foi com resposta a algumas perguntas. Agora nós temos o Diário de Juliet Thompson, que está fresquinho, acabou de chegar. Todos aqueles que já compraram, já fizeram seu pedido, vão receber. A partir de amanhã vai estar sendo despachado. Já já vamos falar um pouquinho sobre essa obra. 19. Então, gostaríamos de dar início à nossa programação. Os que já participaram dos eventos anteriores sabem que, normalmente, a gente começa com uma oração de introdução, em seguida uma música para nos inspirar, e logo em seguida a gente vai dar início, e eu vou chamar os queridas Fariba e o Antônio Bastos, que vão falar aí, fazer uma degustação literária dessa obra. Mas vamos começar, então, vamos chamar o querido Pedro Ivo, lá de Campinas, ele vai fazer uma oração de Abdu'l-Bahá sobre qualidades espirituais, e logo em seguida a gente passa à música. Pedro Ivo, por favor. Boa noite, obrigado, Eduardo. Já vou começar, então. Ó meu Deus, glória a ti por me haveres confirmado na confissão de que tu és uno e me atraído para a palavra da tua unicidade. Por me haveres feito arder com o fogo do teu amor e me ocupado em te mencionar e em servir a teus amigos e a tuas servas. Ó Senhor, ajuda-me a ser humilde e submisso. Fortalece-me para que eu possa de tudo me desprender e segurar-me à fimbre das vestes da tua glória, a fim de que meu coração se torne pleno de teu amor, não deixando espaço para o amor do mundo e ao apego às suas qualidades. Ó Deus, santifica-me de tudo menos de ti. Purifica-me da escória dos pecados e das transgressões e faz-me possuir coração e consciência espirituais. Verdadeiramente, tu és misericordioso e, em verdade, tu és o mais generoso, cujo auxílio é esperado por todos. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a música que eu vou tocar. Ela é do grupo Secret Garden, um grupo da Noruega. Eu tenho o costume de tocar aqui com a minha mãe, violino e piano, mas hoje fui convidado para fazer um solo no violino. Então, para dar início, né, à programação, essa música se chama Poem. Ela é bem poética, né, como já diz o título. E então aproveitem.
Obrigado. Muito obrigado, querido Pedro Ivo, querido Nader, pela oração e por essa música, que elas nos inspirem, tanto a oração quanto a música. Queridos, então, gostaríamos de iniciar agradecendo todos aqueles amigos que participaram do pré-lançamento do Diário de Julia Thompson e que, ao fazerem as aquisições do livro, ajudaram também na produção desse livro, que acabou de chegar, está aqui na minha mão, uma obra realmente muito bem elaborada, muito rica. Ela tem 343 páginas, tem 68 fotos, ilustrações. Na edição americana, nas edições anteriores, em idioma inglês, não tem essa riqueza de detalhes, não tem essa riqueza de fotos que os editores brasileiros colocaram nessa obra. Essa obra é uma obra primorosa, é o que de mais completo nós temos hoje no mundo, está sendo lançado essa semana, e os amigos que já adquiriram estarão recebendo, amanhã estará sendo postado, juntamente aqueles amigos que compraram no pré-lançamento vão receber o calendário Bahá'í junto com a obra, ok? Aqueles amigos que também fizerem a aquisição hoje e dentro das próximas 24 horas lá no site, também receberão o calendário juntamente com a obra, ok? Bom, então, feito essa menção, rapidamente nós gostaríamos de passar aos amigos que a editora Bahá'í do Brasil, ouvindo e tentando atender às necessidades do público brasileiro que se conecta com as escrituras sagradas, abriu novas modalidades para que os amigos tenham mais opções de se associarem ao Clube do Livro. Então, nós temos agora 4 modalidades, a diretoria nos orientou, e em consulta chegamos à conclusão que essas 4 modalidades vai tentar atingir todo tipo de clientela. Nós vamos ter agora uma modalidade que se chama modalidade raiz. Na modalidade raiz, cujo valor está aí estampado, serão 6 livros que o associado vai poder receber por ano. Ela é voltada para jovens e novos Bahá'ís e instituições locais que estão iniciando o aprofundamento na literatura Bahá'í e buscando montar sua biblioteca. Então, é um valor anual de R$ 299,40 que pode até ser parcelado. Essas obras terão a remessa, o frete, de forma gratuita. Então, essa é a modalidade raiz. Uma outra forma de chegar, de oferecer os livros, é através da modalidade Vale, que ela tem lançamentos. Então, elas vão ter 6 lançamentos por ano. Essa modalidade é destinada a quem já possui os livros do acervo e deseja receber somente os lançamentos daquele ano. O valor é de R$ 479,40 de uma única vez, ou também pode ser parcelado. E também o associado conta com frete grátis. A outra modalidade é a modalidade Oceano. Ela tem, além de 6 lançamentos, outros 6 livros. Então, é um misto da primeira e da segunda modalidade. Então, também tem os mesmos 6 lançamentos e também tem 6 livros do acervo, já que a editora possui. Aí o valor está aí de R$ 778,90, que pode estar bem parcelado, e também conta com frete grátis. E temos uma última modalidade, que é a modalidade fonte, onde tem também aí 3 opções. Um plano 1, plano 2 e plano 3, conforme vocês estão vendo, os valores de 290, 490, 690. E essa modalidade atende quem deseja manter um valor pago como um crédito. Você faz o depósito, digamos, de R$ 490 e vai dando baixa, adquirindo os livros ou material de identificação Bahá'í, que não são livros, que você quiser, até exaurir aquele valor que você tem. Tá bom? Então, essas modalidades estão lá no site, vocês podem acessar. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem o WhatsApp, mandem uma mensagem para a editora e as meninas terão o maior prazer de atendê-los. Ok, amigos? Vamos, então, ao objeto da nossa reunião de hoje. Vamos
conhecer um pouco mais dessa obra magnífica. E, para isso, nós agradecemos de antemão à querida Fariba, Sheikh Sadeh Bardati, ao querido Antônio Bastos, que prepararam uma interação para que vocês tenham uma degustação literária, para que vocês conheçam um pouco, mas tenham vontade de conhecer muito mais sobre essa maravilhosa obra. Querida Fariba, por favor, a palavra está contigo. Bastos, muito obrigado vocês dois. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer à editora pela oportunidade de poder estar perto dos amigos aí. Sempre é muito bom encontrar os amigos, né? Reencontrar alguns amigos como Antônio Bastos, que a gente ficou muito tempo sem se ver, não é verdade? É verdade. E poder falar de uma obra como essa, né? Que assim, é um grande presente. A gente estava comentando, né, eu e o Bastos, de que a gente está num ano histórico, né, o ano do centenário do passamento de Abdu'l-Bahá. E a comunidade Bahá'í brasileira tem sido presenteada durante esse ano pela editora Bahá'í, né? A gente já foi presenteado com a obra 9 anos em Aca, de Younes Khan, né? Depois a gente foi presenteado pelo respostas e algumas perguntas. Obrigada aí, Eduardo, por estar fazendo né? Resposta a algumas perguntas que traz as perguntas de Laura Barney para Abdu'l-Bahá e que foi revisado pela Casa de Justiça, traz algumas perguntas novas, algumas explicações mais elaboradas já em conformidade com o texto original que faltava. E agora a gente está recebendo aí o diário de Juliet Thompson, impresso, como o Eduardo já mostrou, né? Mostra aí de novo, Eduardo. Vamos lá. E isso, assim, a gente estava comentando que é um super presente para a comunidade Bahá'í brasileira e para toda a comunidade de língua portuguesa, porque a editora Bahá'í do Brasil, além de nos presentear, acaba beneficiando os amigos que moram em outros países de língua portuguesa, né? Mas a minha primeira pergunta, Bastos, para você existe alguma relação entre essas obras? Como que você vê isso, né? Deixa eu falar. O Ramin inventou de eu trabalhar num projeto que foi a Memórias de 9 anos em Aca. Tá? Era uma tradução que já tinha sido feita há algum tempo, ele pediu para revisar, eu participei e tal. Toda a equipe que trabalhou junto ali percebeu que aquela obra era uma obra escrita por um persa, Younes Khan, e com a visão de um persa. Tá? Younes Khan relata o período em que ele esteve junto a Abdu'l-Bahá do ano de 1900 ao ano de 1909. Nesse período, Abdu'l-Bahá recebeu Laura Barney para as famosas Conversas à Mesa, que geraram o livro Resposta a Algumas Perguntas. Younes Khan era o tradutor. Ele traduzia do persa para o inglês e do inglês para o persa para viabilizar a comunicação de Abdu'l-Bahá com Laura Barney. Terminado o período do relato de Younes Khan, no livro Memórias de 9 anos em Aca, 11 anos, vamos ver, chega em Aca Juliet Thompson. Ela chega em Aca exatamente quando sai Younes Khan de lá. Então, na verdade, é como se fosse uma continuidade. Laura Barney, né? Laura Barney. Não, Juliet Thompson chega em Aca exatamente quando Younes Khan sai de Aca, né? Volta para a Pérsia. Então, o diário de Juliet Thompson, pelo menos cronologicamente, é um complemento do relato de Younes Khan. É claro que um complemento com características que a gente vai abordar mais à frente, bem diversas, né? Nós estamos falando da visão de uma ocidental de Nova York, uma oriental da Pérsia.
Então, isso caracteriza uma enorme diferença. Então, veja a ligação que você questionou. Yunus Han, Memórias de 9 anos em Aca. Dentro deste livro ocorre as conversas à mesa que geram resposta a algumas perguntas, tá? E, terminado essa etapa, o relato sobre o dia a dia de Abdu'l-Bahá continua com Juliet Thompson. Essa é a ligação que eu vejo entre as 3 obras. Que interessante, né? E assim, o Yunus Han, ele, como você disse, ele era um oriental, então ele tinha uma perspectiva diferente, né? E para quem já leu o 9 anos em Aca, sabe que está muito relacionado a um período específico também, né? Desafios de rompedores do convênio e tudo mais. Então, tem um perfil do autor e tem um momento, né? Mas aí agora você falou, né, de Juliet Thompson, que era de Nova York, tal, mas quem era Juliet Thompson? Que tipo de pessoa ela era? Esse talvez seja o aspecto mais interessante dessa obra. É que dificilmente um ocidental, que sem as características pessoais de Juliet Thompson, poderia produzir um legado dessa natureza. A Juliet Thompson era uma socialite de Nova York, uma moça relacionada com a elite intelectual, artística e até política dos Estados Unidos na época. O pai de Juliet Thompson era amigo do presidente dos Estados Unidos. Ela era uma pintora renomada, estudou em Paris, estudou pintura na Procter em Paris, muito reconhecida, pintava os quadros dos presidentes americanos e das esposas dos presidentes americanos. No livro, inclusive, tem um evento desse. Tá? Então, e ela era uma cristã pia, possuía um profundo conhecimento bíblico, tá? E uma ótima escritora. Ela não tem só esse livro, ela tem outras obras publicadas. Mas Abdu'l-Bahá destaca como principais virtudes de Juliet, tá? A veracidade e o intenso amor. Era só isso que importava para Abdu'l-Bahá, nada das outras características, isso ele destaca o tempo inteiro no livro. A Juliet Thompson, pelo fato de ser uma pintora, ela faz uma descrição das pessoas e dos locais onde o relato se desenvolve. Ela é quase gráfica, essa descrição. Eu até separei um trecho aqui, um texto que a descrição que ela faz sobre a chegada em Aca. Ela chegou no pátio que dava acesso aos aposentos de Abdu'l-Bahá. Ouçam só. 2 escadas antigas de pedras desgastadas, uma de cada lado do pátio, e, diagonalmente, uma em frente à outra. Levavam diretamente ao 3º andar, onde morava a família sagrada. O corrimão da escada que levava ao quarto do mestre estava coberto de trepadeiras. Olha que descrição, quem é que falaria assim? Somente uma pintora, certamente, né? Só uma pintora que olha os detalhes das coisas, as pedras desgastadas, o corrimão com trepadeiras, nem vê isso. A posição diagonal das escadas, uma em frente à outra. Né? Então, o livro te leva para o lugar. Se alguém quiser fazer um roteiro de um filme, tá? A questão das locações e tudo mais já está toda descrita no próprio livro. Né? O diário também ele é permeado por diversas associações que Juliet Thompson faz da experiência dela junto ao mestre e diversas passagens bíblicas que correspondem a essa experiência, o que é uma coisa muito bacana para o Bahá'í de origem cristã, como eu, por exemplo. É isso. E assim, você falando tudo isso e quem era realmente, assim, na vida pessoal, quem era a Juliet Thompson, eu fico pensando assim, nossa, ensinar a fé para ela deve ter sido algo muito especial. Quem ensinou a fé para ela, Bastos? Mais uma surpresa que liga todas aquelas obras, né? As Memórias do Yunus, Resposta a algumas perguntas e esse diário.
quem ensinou a fé para Juliet Thompson foi Laura Barney. Olha, não lá em Acre, quando ela esteve, mas ainda nos Estados Unidos, elas eram amigas, né? Antes dela ir. Antes dela ir. Laura Barney, ela ainda conhecida como senhorita Laura Barney. Ela não era casada nessa Ela ainda época, não era né? casada. Uhum. E ela é a compiladora, já falamos aqui, da obra da Resposta a Algumas Perguntas. Juliet conta no próprio livro, e eu vou ler melhor do que eu falando, como Laura deu a ela a mensagem. Dar a mensagem era como se dizia antigamente. Não se falava ensinar a fé, se falava dar a mensagem, né? Então, no livro isso vai aparecer algumas vezes. Olha o relato da Juliet. Eu havia estado doente, próxima da morte, e estava me recuperando lentamente em Washington, quando um dia disse ao meu irmão: a proximidade da morte te faz pensar. Tenho pensado ultimamente que é a hora de um novo manifestante de Deus. Bem no dia seguinte, Laura apareceu, surpreendendo-me completamente, porque não tinha ouvido falar de seu retorno de Paris. Laura diz: ontem, Juliet, disse ela, eu estava em Bar Harbor, que é uma localidade. Amanhã vou de Nova York para a Palestina, mas não consegui navegar antes de te ver para contar por que estou fazendo esta peregrinação. Juliet, o Espírito de Cristo está novamente na Terra. E como antes, ele está na Palestina. Essa era a senhorita Laura Barney, que poucos anos depois casou-se com um barra francês, Hippolyte Dreyfus, e passou a ser conhecida como senhora Barney Dreyfus, aquela que deu a mensagem, aspas, para Juliet Thompson. Que coisa, né? Como é que as coisas se cruzam? Como vamos dizer, o drama divino, ele se desenvolve, né? Agora, outra coisa, quando a gente pega um livro, digamos que a gente desavisadamente recebesse um livro chamado O Diário de Alguém, no caso é o Diário de Juliet Thompson, né? Quando a gente pega um livro desse, existe um senso comum do que é um diário, né? Normalmente é uma coisa muito pessoal, do dia a dia da pessoa, né? Uma coisa assim, escrever um diário é mais isso. Mas me parece, né, que nessa obra o caso é bem diferente, existe um grande diferencial. É isso mesmo? Quais são as suas percepções sobre essa questão? Deixa eu falar. Quando o Tom Araújo encomendou essa tradução, ele dá partida nesse processo, né, todo. E, na verdade, ele quase me obrigou a fazer esse trabalho. Que bom que ele fez isso com você. Foi uma grande ideia, até hoje eu agradeço de joelhos aí. Que bom. Eu achei que ia ser um trabalho maçante, chato. Imagine, um diário, que coisa chata. Ontem eu acordei e fui ali, não sei o quê. No dia seguinte eu fui, pô, não é muito agradável, né? Mas eu me surpreendi totalmente com essa obra. Na verdade, ele é muito além de um diário. É um misto de romance, poesia, abnegação, sonho, filosofia. É uma obra assim envolvente. Ele é recheado de humor, lágrimas e reverência. É daqueles livros que a gente não consegue parar de ler. Tá? Você começa a ler às 8 horas da noite e vai dormir às 4 da manhã, esgotado, né? Para quem tem insônia, então, tranquilo, não é uma alegria, né? É o meu caso. Esse livro daria um filme fantástico, ou uma peça teatral. Tá? Muito bom. Que coisa, que legal, obrigada. Agora, outra coisa que eu fico pensando Bastos. Eu nunca sei se eu chamo ele de Antônio Bastos, de Antônio de Bastos, mas aí a gente vai indo, né? Tá bom. Tá bom. Abdu'l-Bahá era o mistério de Deus, né? Esse é um dos títulos de Abdu'l-Bahá. E nós sabemos que durante a sua vida há referências a acontecimentos sobrenaturais. E Juliet faz alguma referência a isso no diário dela, não faz? Sim.
Espera aí, eu fiz até umas anotações de uns pontos aqui que eu queria destacar. Tem duas experiências aqui bem interessantes. Uma delas, da mensagem. Esse outro ponto. Sim, ela faz um relato daqueles que a gente não encontraria num livro escrito por um persa, né? O persa tem um grau de reverência diverso da reverência ocidental. Ele não fala de milagres, ele tem um certo constrangimento com esse tema, até porque Bahá'u'lláh não permitia que se relatassem, né, esses fatos milagrosos agora, né? Então, a Juliet, ela diz que ela não tinha esse tipo de coisa. A sua grande virtude como escritora era exatamente a irreverência. E ela relata diversas curas que Abdu'l-Bahá realizou. Tem a história de um velhinho judeu que era porteiro do Museu de História Natural em Nova York, que é bastante interessante. E um grande evento que aconteceu em Chicago, na primeira festa de unidade da história da nossa fé, né? A Abdu'l-Bahá foi participar da festa chamava Englewood, uma localidade próxima a Chicago, né? É aquele que tem uma foto que tem um monte de gente, né? Eu acho que essa é Isso, uma foto, era assim, uma festa é um enorme, ícone, né, da 300 viagem e tantas dele. pessoas participaram dessa festa, né? A Júlia que descreve em detalhes os vestidos das moças que estavam lá na festa, como eram as árvores que estavam em volta, coisas assim, coisa de pintora, né? Mas, enfim, nessa festa, Abdu'l-Bahá fez um discurso e tal, uma palestra, e em seguida ia ter um almoço. Tá? E na hora que ia começar o almoço, nuvens negras e um trovão caiu sobre as árvores. Meu Deus. Aí, meu Deus, e pingos grossos de chuva caíam e tal. Eu anotei esse relato aqui, não estou achando onde é que está. Ai, ai, ai. Ah, mas conta aí como é que foi. Achei, melhor do que as minhas palavras. Espera aí. Quando terminou seu discurso, o banquete estava pronto. Mas assim que foi anunciado o serviço, uma tempestade eclodiu. Uma estranha e repentina tempestade, sem aviso prévio. Houve um tremendo estrondo de trovão sobre as árvores e podíamos ver nuvens negras em ebulição, grossos pingos de chuva caindo nas mesas. O mestre levantou-se calmamente e, seguido pelos persas, saiu para a estrada, no fim da qual havia um cruzamento de vias. Uma só cadeira fora deixada ali. Enquanto eu observava a distância, vi o mestre pegá-la e sentar-se, enquanto os persas alinhavam-se atrás dele. Eu o vi levantar sua face para o céu. Ele percorreu um longo caminho desde a casa. Os trovões ainda soavam e as nuvens rolavam assustadoramente baixas. Mas ele continuava sentado, perfeitamente imóvel. Aquele rosto sagrado, poderoso, voltado para o céu. Então veio um vento forte e impetuoso, e as nuvens se afastaram. Manchas azuis do céu apareceram e o sol voltou a brilhar. Então o mestre se levantou e voltou para o bosque tranquilamente. Juliet afirma no final desse relato: eu testemunhei isso. Olha que coisa. Que coisa, né? Eu testemunhei isso porque ela sabe que duvidariam da hipótese de ela está testando, né? E ela relata e bota letras coisa, garrafais, e eu pensei em botar letras grandes no livro, mas ficou feio graficamente. Eu testemunhei isso. Que coisa, né? Que bom que ela relatou e testemunhou, né? Um persa relataria isso? Nunca. Nunca, Falam, ainda bem que ela não foi obediente e relatou logo. Né? Essa irreverência do Juliet é a principal coisa. Ela fala de coisas que ninguém falaria. Só que essas coisas são importantes também. É a liberdade do artista, né? Bastos, me fala uma coisa, esse diário, ele flui de uma forma assim monótona? Ele está estruturado de alguma maneira? Como é que é isso? O monótono a gente já sabe que não é, né? Mas ele tem alguma estrutura? Como é que ele está escrito? O diário, ele começa com uma introdução que foi escrita por Marzieh Gail, como o Tom gosta de pronunciar. Eu prefiro pronunciar que é Gail,
Marzieh Gail. Essa é a pronúncia persa e árabe também. Mas o Tom fica brigando comigo, é Gail, não é Gail. A gente aprendeu Gail, mas agora a gente está sabendo que é Gail. Muito É Gail bom. a pronúncia. É, que bom, também aprendi. E aí? Então, nessa introdução, ela prepara o leitor, na verdade, ela chama de introdução, mas é um capítulo introdutório, né? Prepara o leitor com a ambientação do local, como era a casa que Juliet vivia, como era o ambiente de Nova York naquele momento, início do século XX, né? Quem era Juliet, as coisas que eu falei sobre, que aqui agora foi a Marzieh que falou. Então, ela faz uma preparação. E aí vem o diário em si. Ele está dividido em 3 blocos, 3 capítulos. A peregrinação da Juliet em Aca, depois, no segundo capítulo, que é a viagem de Abdu'l-Bahá com a Juliet para a Europa, onde ela vai a Paris, a Suíça, Londres, tá? E o último e grande bloco, que é Abdu'l-Bahá na América. Então, o diário está estruturado assim. Isso é cronológico, na verdade, esses fatos aconteceram Nessa ordem, né? nesta ordem. E o Uhum. grande clímax da viagem de Abdu'l-Bahá ao Ocidente é essa viagem a Nova York, sem dúvida, né? Claro, claro. Outra coisa, assim, quando a gente lê o diário, a gente acaba lendo, né, vendo a menção de diversas palestras que Abdu'l-Bahá deu nesse período e que Juliet testemunhou, estava presente, né? O que torna diferente a gente ler essas palestras, essas menções no diário dela, do que a gente lê as palestras de Abdu'l-Bahá em outros livros? Como que é isso? Olha, a Juliet, ela dá uma coisa que ao ler, você vê, por exemplo, Promulgação da Paz Universal, tem ali as palestras de Abdu'l-Bahá nos Estados Unidos, né? Você lê palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, e em Londres também, estão ali as palestras, mas no diário você vai ver onde aconteceu, como era a casa onde Abdu'l-Bahá falou, como era o hotel onde ele falou, como era a igreja. Cenário, né? O cenário. A igreja tinha castiçais altos, um véu vermelho encobria o altar. O mestre estava sentado na cadeira do bispo, que era proibido, porque ele não era batizado. Coisas assim. Você vai conhecer o cenário. Onde aconteceu aquilo? Vai conhecer quem era o público que ouviu Abdu'l-Bahá. Quem eram as pessoas que estavam ali? Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, estava lá ouvindo essa palestra. Você não saberia disso sem ler a Juliet, né? O genro de Albert Einstein, que era Bahá'í, estava lá ouvindo a palestra, né? Então, por que Abdu'l-Bahá falou aquilo? Por que ele disse tais palavras? Qual é a razão, né? As palavras são maravilhosas, soltas, ok. Mas quando você sabe quem, onde, por quê, né, as palavras foram ditas, aí elas ganham todo o potencial, né, que elas podem ter, né? Essa é uma grande virtude do diário de Juliet Thompson. E mais, existem ali muitas palavras de Abdu'l-Bahá que não estão publicadas nem na Promulgação da Paz Universal, nem nas palestras de Abdu'l-Bahá. São palestras novas, digamos assim, né, de Abdu'l-Bahá. Bastos, você falou que assim, a última parte é da interação dela com Abdu'l-Bahá e tal, né? Nessa parte que tem as palestras e tudo mais que você já mencionou, tem alguma coisa também da vida pessoal dela, da interação dela com a vida pessoal, coisas que aconteceram, ela com Abdu'l-Bahá, ou é só relatando o que Abdu'l-Bahá fez, falou e tal? Como é que é isso? O livro tem uma cara de, como eu já falei, tem uma cara de romance, né? Um dado importante do livro é que a Juliet era apaixonada, tinha um romance meio tácito, né, com um clérigo, era o reverendo Percy Grant. Esse reverendo era um clérigo episcopal da igreja episcopal, muito veemente, um homem de projeção em Nova York naquela época e muito arrogante também. Ele se preocupava muito e combatia Abdu'l-Bahá por achar que
Abdu'l-Bahá era uma forma dele perder a influência sobre Juliet Thompson. Tá? Ele estava certo. Ela tinha um amor humano por Percy Grant, mas tinha um amor divino por Abdu'l-Bahá. E não há dúvida de Concorrência qual... difícil essa, né? E ele sabia qual dos dois amores prevaleceria. Ele não tinha nenhuma dúvida disso. Mas ele ainda assim tentou, né? Ele ainda se tentou, ele combateu a fé. Em alguns momentos, ele quase que se transforma em Bahá'í, mas a arrogância dele faz ele retornar. Então, o diário inteiro é permeado com esse romance. Abdu'l-Bahá aparece aqui, fala algumas coisas, mas a Juliet vai lá e briga com o Percy Grant. Aí ela volta para Abdu'l-Bahá e ele acaba ensinando outra coisa para ela. Então, esse romance ele permeia toda a história. Abdu'l-Bahá ele age como um pai para Juliet. Tá? Ele aconselha a Juliet como qualquer mocinha Bahá'í de hoje, que tem lá suas dificuldades de relacionamento com os não Bahá'ís. Né? Imagine a mocinha Bahá'í que está namorando um Bahá'í, ou que se casou com um não Bahá'í. Tá? Ela tem as suas dificuldades de relacionamento. E Abdu'l-Bahá aconselha essa mocinha como aconselharia você, mocinha, que pode estar ouvindo agora. Tá? As filhas de Abdu'l-Bahá, Ruá e Munawwar, elas auxiliam Abdu'l-Bahá nessa tarefa de aconselhamento também. Então, se eu tivesse que escolher um público-alvo, tá, para vender esse livro, veja, Era as mocinhas. marketing da editora. Moças de 20 a 40 anos de idade que têm dificuldade de relacionamento com um parceiro não Bahá'í. Comprem esse livro porque tudo estará resolvido. Boa, gostei. Muito bom, é isso mesmo. Isso é muito interessante, né? E também eu acho que vale para os rapazes que ainda não se casaram para entender como é que tem que ser o negócio. Porque a regra vale para os dois, né? E ele coloca muito bem isso tudo. E pensar que Abdu'l-Bahá está nos protegendo, né? É um grande companheiro de todos nós. Que bom que ela relatou essas coisas também, né? Sim, enorme. Agora, outra coisa assim, que é muito interessante, que a gente sabe que quando Abdu'l-Bahá viajou para o Ocidente, aquela figura oriental, né, e um prisioneiro que aparece no Ocidente de repente, e mesmo os primeiros Bahá'ís ocidentais, eles tinham muita dificuldade de compreender quem era Abdu'l-Bahá de fato, né? E muitos deles associavam Abdu'l-Bahá com a volta de Cristo, não é verdade? E Julieta, acho que fala um pouco sobre isso, não fala, Bastos? Abdu'l-Bahá chegou... essa questão dos primeiros crentes dos Estados Unidos é uma questão que causou muita divergência entre aqueles primeiros Bahá'ís americanos, tá? E causava uma grande dificuldade de unidade entre eles. Isso era uma grande preocupação de Abdu'l-Bahá. E a Judith relata que, primeiro, Abdu'l-Bahá já tinha escrito uma carta em resposta a um desses crentes que acreditava que ele era a volta de Jesus Cristo. Ele já tinha escrito uma carta dizendo que não. A volta de Jesus Cristo era o Bab e Bahá'u'lláh, né? Jesus volta e traz o Espírito da Verdade. O Bab volta, o Espírito da Verdade, Bahá'u'lláh, né? Então, ele já tinha escrito uma carta. Essa carta está publicada no World Order of Bahá'u'lláh, né? E mesmo assim continuava a dúvida. Você imagina, uma figura capaz de fazer curas mágicas, que fala de qualquer assunto com uma grande profundidade. Esse cara é Jesus. Por que não seria, né? O cristão não tem dúvida de que ele é Jesus. E, na verdade, ele é um pouco, sim. Mas... E aí ele era o profeta que dizia que não era profeta, né? Exatamente. Mas ele resolve isso. Ele reúne esses Bahá'ís que pensavam assim numa sala, tá? E a Júlia não estava na sala. Ele reúne esses Bahá'ís que pensavam assim na sala, e a Júlia estava no quarto, e aí chega uma das amigas dela, Carrie. Vou ler o relato da Júlia. Legal. Mas eles então se reuniram no quarto dos Kinnens, tá? Que era uma família de Nova York de Bahá'ís. Tudo que sei
é que, de repente, Carrie entrou no nosso quarto dizendo: vamos, meninas, depressa, algo importante está acontecendo. Ali, o mestre fez um veemente discurso refutando essa tese de que era a volta de Cristo e afirmando que tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, tudo que ele sentia, vinha da confirmação de Baha'u'lláh. Ele era apenas um reflexo da confirmação de Baha'u'lláh. Esse discurso termina de uma forma épica, com as seguintes palavras: portanto, os amados de Deus devem se referir apenas como Abdu'l-Bahá. Esta é minha coroa gloriosa. Esta é minha eterna soberania. Esta é a minha vida eterna. A quem me questiono sobre meu nome, minha resposta é, letras garrafais, Abdu'l-Bahá. Juliet afirma que ele diz isso com uma veemência fora do normal. E no final ele diz, bate na mesa e diz: e assim isso termina. Foi assim que foi Ele resolvido botou o os problema. pingos nos is para ninguém ter dúvida, né? Que coisa, né? Que coisa, que coisa. Muito, muito interessante isso, né? Imagine se o persa contaria essa história do jeito que Juliet contou. Nunca contaria. Abdu'l-Bahá batendo na mesa, falando alto, veemente. Não, isso não é divino, isso é... Né? Mas eu acho que isso tudo, essas histórias todas, mostram para a gente que Abdu'l-Bahá sabia como ele deveria falar, com quem ele deveria falar. Né? Às vezes era o mesmo tema, mas ele falava de diferentes formas a depender de quem ouvia ele. Né? Então, isso é muito interessante. A minha última pergunta para você, e a gente já vai deixar aí, as pessoas poderiam ir escrevendo perguntas aí no chat, mas a minha última pergunta para você, Bastos, é algo que eu acho que todo mundo gostaria de saber, porque já que Juliet era uma artista plástica, pintora, e a gente sabe que então ela pinta o retrato de Abdu'l-Bahá, e com certeza ela registrou isso no diário dela, porque isso deve ter sido muito especial para ela, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência pessoal de Juliet Thompson numa obra dela? Isso é uma parte bacana também. Eu até arranjei a foto desse retrato para colocar desse quadro que ela pintou no livro e também da sala da casa de Juliet, onde o quadro ficava. Né? É bem bonito. Você vai compartilhar aí para a gente? Ela está no livro. Não, tá. Não, posso dar não, mas spoiler. eu digo na tela aí. A gente não vai ver, não? Se ele procurar, ele vai achar. Está fechado seu microfone. A sala de Juliet Thompson, mostra aí. Está lá no final do livro, é uma ilustração da sala da casa do Juliet Thompson. Então, você vai contando enquanto o Eduardo procura. Essa casa tem uma cadeira também, ela está ali. Ó. Dá foco aí, um hotspot Olha no só, Luiz aqui está o Eduardo. retrato de Abdu'l-Bahá, tá? Esse retrato não existe mais, hein, gente? Ele se perdeu, ele se desfez, se destruiu. Tá? Existem fotografias do retrato, né, hoje. A cadeira que Abdu'l-Bahá adorava. Ele se sentava sempre nessa cadeira que está aqui. E ela foi doada para um jovem nova-iorquino, que depois se tornou membro da Assembleia Local de Nova York. E essa cadeira está lá. Quem for a Nova York e visitar a sede local vai ver a cadeira que está lá. Ela tem um laço de fita para que ninguém mais se sente nela, porque essa é a cadeira do mestre. Muito bonito isso, né? É uma cadeira de carvalho. Mas você perguntava sobre o quadro. Deixa eu falar do quadro. Abdu'l-Bahá havia prometido a Juliet que pousaria para ela pintá-lo. Tá? E ela, durante todo o tempo nos Estados Unidos, ela tentou fazer essa pintura. E ele posava e ela chegou a conseguir fazer o desenho da cabeça, o formato da cabeça de Abdu'l-Bahá, mas ele tinha 1 milhão de compromissos, toda hora chamavam ele para isso. Imagino. Palestra, e ela não conseguia pintar. E ela, puxa vida, cada vez que ele senta, ele está numa posição diferente, a luz está diferente, enfim, e ela tinha muita dificuldade.
Até que chega um momento que ele ia viajar, e dessa viagem depois ele voltaria a Nova York, e dali já voltaria para Acre, e era a hora fatal, tinha que ser agora ou nunca, né? E aí meu ele Deus. chama a Juliet, Juliet, venha me tentar agora. E ela vai, só que ele estava no porão da casa, que era um lugar que ele gostava de ficar. Nossa, devia ser escuro, né? São aqueles prédios vitorianos que tem, na verdade não é bem um porão, tem um andar que está abaixo do nível da rua. E né? aquela janelinha assim, né? Exato, é chamado porão inglês, né? Esse Sei andar como que é está que abaixo é. do nível da rua. Né? E ele estava sentado perto dessa janelinha e era um lugar que não tinha muito espaço. Juliet não tinha distância suficiente dele para tentá-lo e a iluminação era péssima também. A janela estava na posição leste e quando ela começou o trabalho, a luz estava vindo da posição oeste. Enfim, uma surra que ela estava levando ali, né? Mas ela diz que ela não conseguiria terminar o trabalho, estava muito assustada com todas as dificuldades. E aí ela relata o seguinte: então, uma coisa incrível aconteceu. Não, ainda não. Ela, quando manifestou para Abdu'l-Bahá esse temor todo, que ela estava de não conseguir pintar nas condições desfavoráveis, né? O mestre acalmou dizendo: como estás fazendo isso somente por amor a Deus? Serás liberada. Vá tranquila, pinte. Aí ela relata: então uma coisa incrível aconteceu. Todo o medo se afastou de mim e era como se alguém mais... No livro, eu botei o parente, ela apontando para cima. Era assim como alguém mais visse através dos meus olhos, trabalhasse com a minha mão. Todos os pontos, todos os planos daquela face incomparável eram tão claros para mim que minha mão não conseguia reproduzi-los com velocidade suficiente. Não conseguia acompanhar a clareza da minha visão. Pintei em êxtase, livre como nunca estive antes. Esse é o momento do término do quadro, né, do Bahá. E, na verdade, no final, é ele que decide se o quadro está pronto ou não está pronto. Ela achava que não estava, ele olhou para o quadro e esse quadro está pronto. E aí dela se ela dissesse que não, né? Vai contrariar Abdu'l-Bahá para você ver o que acontece. Que legal, que bom, que bom. É isso, as perguntas que eu preparei para você foram essas, e agora vamos ver se o pessoal quer comentar, fazer perguntas. O chat está aí, né? Mas realmente é fascinante, né? Eu não vejo a hora de receber o livro aqui em português para poder ler com tanta avidez. Muito bom. Amigos, eu não sei onde vocês estão, mas aqui a temperatura está menos de 15 graus, mas foi maravilhoso, foi reconfortante e foi uma verdadeira degustação literária, escutar. Espero que tenha dado gostinho a todos vocês de realmente pegar essa obra e ir avante. Todos aqueles amigos que compraram na promoção ou durante o período, desde o pré-lançamento até hoje, vão receber, a partir de amanhã vai estar sendo postado, chegou ontem a nossas mãos esse livro, o calendário Bahá'í do ano 178, um calendário muito bem elaborado pela editora, com todos os meses Bahá'ís, as datas sagradas e tudo mais. E os amigos têm uma promoção para hoje, das 18 horas de hoje até as 18 horas de amanhã, todos aqueles que adquirirem também no site também vão receber o calendário, tá bem? Se algum dos amigos ainda tiver alguma questão, uma vez que no chat a gente não viu ainda questões, mas se alguém quiser fazer, nós podemos abrir 5 minutinhos, pode fazer os amigos podem liberar talvez o áudio, basta levantar a mão se quiser fazer algum comentário ou pergunta. Tá liberado o áudio? Não? Sem comentários? Ainda não está liberado. Eu gostaria. Vamos lá. Quem é? Por favor. É Minu, Porto Alegre. Minu, por favor, Minu. Fica à vontade, Minu. Como é que eu faço? Pode falar. Como é que eu Sim, faço? Sim, eu gostaria de receber. Perdão.
Então, todos os amigos que gostariam de adquirir, entrem no site da editora, www.livrariabahá'í.com.br. www.livrariabahá'í.com.br, vocês vão encontrar esse livro em promoção, tá bem? É R$ 59,00, vai ter o frete, e vocês vão estar recebendo juntos, de hoje até amanhã à tarde, na promoção vai estar recebendo esse calendário, tá bem? Tá, ótimo, obrigada. Agora, a questão é, alguém mais tem algum comentário, aproveitando a Sim, presença a ainda do Carolina querido quer Antônio falar. Bastos? A Carolina quer falar e depois tem uma pergunta também para o... Parabéns, Fariba e Bastos, obrigada. Foi muito legal essa conversa que vocês tiveram. Eu queria saber e confirmar com vocês se aquele autor que escreveu o livro O Profeta, Khalil Gibran, ele era amigo da Juliet Thompson, e se vocês podem falar se no livro ela fala sobre o ensino que ela fez, a forma como ela ensinava. Vocês poderiam colocar alguma coisa sobre o ensino que ela fazia, que a Abdu'l-Bahá também gostou, alguma coisa assim? Obrigada. Você fala, Fariba, ou eu? Você pode falar sobre o ensino, eu posso falar sobre o Gibran? Tá. Abdu'l-Bahá, no livro, ele diz isso algumas vezes, que dificilmente você verá a Juliet falar da fé sem lágrimas nos olhos. Tá? Essa era a grande virtude de Juliet, né? Ela falava com o coração. E ela chorava no livro de levar bronca das amigas. Nossa, Juliet, você chora toda hora, que coisa. Tinha um ambiente assim. Mas Abdu'l-Bahá elogiava isso muito, porque dizia que isso é porque ela falava com o coração, né? A maneira de ensinar da Juliet era o amor, apenas o amor. Ela tinha um conhecimento bíblico fantástico, conhecia a literatura disponível Bahá'í da época toda, mas ela não usava essas ferramentas, digamos, intelectuais para ensinar a fé. Ela falava apenas com amor. Ela é responsável por um número de conversões, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos, astronômico, né? Sem nenhuma grande pretensão, falando com as pessoas, tratando as pessoas com carinho, né? Apenas assim. É um grande exemplo, é o maior exemplo, talvez, de instrutor no Ocidente que a gente possa ter, é essa capacidade da Juliet de transmitir a mensagem apenas com amor, sem nenhuma preocupação intelectual. Fala do Gibran agora. Então, não sei se todo mundo sabe que o Gibran, além de ser um grande escritor, né, ele é conhecido mais pelas suas obras literárias, ele também era um artista plástico. E como já foi mencionado, a Juliet era uma artista plástica famosa em Nova York. Então, o Gibran conhece a Juliet por conta dela ser artista plástica, e ele também, e porque ele também tinha grandes conhecimentos cristãos, e Juliet também tinha, então eles tinham essa coisa em comum entre eles. E eles se tornam grandes amigos. Então, Juliet convidava, ela já era Bahá'í quando ela conhece o Gibran, ela convidava o Gibran para as palestras que eram dadas, né, os encontros que ela fazia na casa dela, para que conhecessem Abdu'l-Bahá. E depois ele pede para Juliet que ele gostaria muito de poder fazer o retrato de Abdu'l-Bahá também, ele gostaria de pintar o retrato. E Juliet intermedia isso, e o Gibran então faz, né, o desenho, e Juliet convida o Gibran para assistir um filme que foi produzido sobre a vida de Abdu'l-Bahá, e lá o Gibran vai com ela, né, senta ao lado dela, e ele tinha sido convidado para fazer um testemunho, como a gente convida às vezes uma pessoa proeminente para falar alguma coisa na fé, sabe, esses encontros que a gente faz. Ela convida o Gibran, e o Gibran senta do lado dela,
e na hora que ele é chamado, ele está tão extasiado de ver no filme, Abdu'l-Bahá já tinha falecido nessa ocasião, e ver o movimento de Abdu'l-Bahá, ele ficou muito emocionado, e aí ele levanta e vai falar, e o testemunho dele é uma declaração, né? E então Juliet e Gibran eram realmente muito, muito amigos, e Gibran relata que a melhor amiga dele em Nova York era Juliet Thompson. Então eles tinham uma relação muito, muito próxima. Mas no livro ela não faz muita menção sobre essa relação que ela tinha com o Gibran, não é mesmo, Bastos? Tem várias menções. O Gibran, inclusive, era vizinho dela, né? Eles Isso, dois morava moravam no na prédio em décima rua. frente, É. exatamente. E ele participava das reuniões e tal. Mas não vai a esse detalhe, até porque esse detalhe é posterior, né? Você está falando de um tempo, 10 anos depois disso, né? Eu estou dizendo as consequências dessa relação Sim. deles, qual foi, né? A Juliet tinha uma grande amiga que era Marjorie Morten, que era uma marchand, né? Que acabou viabilizando a ida de Gibran para Nova York. Tá? Talvez aí tenha começado o elo de amizade de Gibran e Juliet. E o Gibran pintou um quadro belíssimo, eu até arranjei uma cópia, botei no livro um quadro belíssimo de Marjorie Morten. Tá? O Gibran, para a gente, é sempre um escritor, né? Nunca é um pintor, mas nesse livro... E esse quadro de Abdu'l-Bahá também está no livro. Ah, que legal. Ô, Bas, tem uma pergunta aqui, se Juliet comenta algo sobre a influência da nova fé sobre sua própria família. Não entendi. Sobre minha não família? Sei, não, a família mais ampla dela mesma, é isso? Da Juliet? Se além dela mesma, isso teve alguma influência sobre a família dela, não sei, a pergunta Não, houve, o que havia era a mãe da Juliet. A mãe da Juliet não estava lá muito bem das faculdades mentais nesse período, né, que a Juliet relata. E ela depois acaba falecendo e tal, a mãe dela. E a mãe dela não acreditava em Abdu'l-Bahá. Ela queria que a Juliet se concentrasse no trabalho de pintura dela e ficava zangada, porque a Juliet estava dedicando muito tempo ao ensino da fé. Até porque a família era irlandesa, né, originalmente. Era uma família irlandesa, então, uma família irlandesa, a gente pode imaginar como é que era, mas Isso. enfim. Mas a família de Juliet nos Estados Unidos era apenas Juliet, a mãe e o irmão. Tá? O pai havia falecido, né? Eram só eles três. E o irmão de Juliet também não se aproximou da fé, não houve essa proximidade da fé, mas a mãe de Juliet, em alguns momentos, ela declara, está no livro isso, a crença de que Abdu'l-Bahá é realmente um ser divino. Não há uma declaração de que aceita a fé Bahá'í. Não, essa declaração diretamente não está colocada no livro, mas aceita o caráter divino de Abdu'l-Bahá. Ah, que bom. Bom, eu acho que são essas perguntas que tinha aqui. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu gostaria de falar, se fosse possível. Giovanni? Quem é? Giovanni. No quinto episódio das histórias de Abdu'l-Bahá, acho que é relatado a história de Juliette, no finalzinho do áudio, né? E me chamou muita atenção o final da história. Me parece que a Juliette foi desabafar, conversar com Abdu'l-Bahá. E era um dia em que Abdu'l-Bahá estava cansadíssimo, ele já tinha visto mais de 100 pessoas. Mas ele ouviu ela calmamente, e depois que ele a escutou, ela desabafou, acho que alguma coisa sobre a família, inclusive, ele fala para ela assim: eu te ouvi e agora eu vou te consolar. Veja, alguma coisa ele falou parecido com isso. Veja, que importância tem se alguém te ofende, ou te machuca, ou te magoa?
perto daquilo que Deus lhe dá, do conforto que Ele dá de estar cuidando de você, né? Então, eu fiquei pensando, gente, como que Abdu'l-Bahá é um estrategista das relações humanas? Como que ele nos ensina qual é o foco que você tem que ter na sua vida, sabe? Eu achei assim, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, como que ele nos ensina. Esses relatos são muito interessantes por conta disso, porque vai esmiuçando, né, como é que se dava as falas, as conversas de Abdu'l-Bahá com as pessoas. E aí tem ensinamentos maravilhosos. Então, esse que ele falou para ela, olha, que importância tem isso é pequeno, perto da confiança que Deus lhe dá, do cuidado e da proteção que Ele lhe dá. Então, se você tem essa certeza, tudo mais é a espuma do mar que volta para a praia. Né? Muito bom. Muito bom. O livro tem muito isso que ela falou, tem muito disso aí. Tem várias pequenas coisinhas, assim, fatos aparentemente menores, com ensinamentos grandiosos. Sabe? Uhum. Muito bom, muito obrigada a vocês. Muito bom, adorei o papo, viu? Muito obrigado a você. Muito obrigada, editora. Isso. Vamos Poderia lá. falar? Vem retalar com a mãozinha. Gilá. De lá. Posso fazer uma pergunta? Seguinte, não sei se está nesse livro escrito sobre a relação que a Juliette teve também de amizade com o primeiro Bahá'í francês, onde Abdu'l-Bahá estava, né, em Geneve, e eles se encontrou com o Zia Sultan, não é? E aí, eu não lembro agora o nome do primeiro Bahá'í francês, não estou lembrada. Quem? Hippolyte? Não. Isso, Hippolyte exatamente. Dessous. É o marido de Laura Barney. Ah, é? Ela se casou com ele. Foi. Fofocas aqui entre nós. Aí ele falou, escreveu uma carta para Juliette falando, né, das barbaridades que foram feitos, e Abdu'l-Bahá perdoou o Zia Sultan. Então, assim, né, nesse livro vai estar contando também do... Sim. O encontro no Hotel de Parc. O Hotel de Parc, na beira do lago de Genebra, né? Abdu'l-Bahá no terraço. E aí, né? Aí chega, como era o nome? Zilu Sultan. Zia Sultan. Zilu Sultan. Chega e Hippolyte fala com Hippolyte, quem é aquele nobre persa? Aquele Abdu'l-Bahá. Me leve até ele, por favor. E aí ele chega e se lamenta e chora, porque Zilu Sultan... Faz uma cena, né? Faz uma cena, porque, na verdade, ele tinha sido responsável pelo massacre de Baha'is, e o pai dele, Nasir-Eddin Shah, massacrou os babis, né? Que ele ia pedir. E ele chega e chora, e Abdu'l-Bahá abraça ele e diz, essas coisas estão no passado, esqueça tudo isso, fique livre. Tá? E ele sai dali novo. E Abdu'l-Bahá convida o filho dele, o príncipe Baran, para almoçar com Abdu'l-Bahá. Então, esse almoço é muito pitoresco, tem lá umas brigas de Juliette com o príncipe. É muito engraçado esse almoço, inclusive. Né? É impressionante. Então, vai estar nesse livro também. Uhum. Então, ele é marido da... Laura Barney. Da Laura Barney. Não, nenhum lugar que eu tenha lido, assim, eu achei que não sabia quem era. A Laura Barney era conhecida como Senhorita Laura Barney. Era Senhorita Laura Barney. Tá? De um tempo em diante, ela desaparece. No lugar dela surge a senhora Barney Dreyfus, que era a Laura Barney. Ela recebe o nome do marido, Hippolyte Dreyfus, entendeu?
Então, todo mundo, quando você vê por aí a senhora Laura Defi, é a Laura Barney, é a mesma pessoa, né? Olha, eu duvido que alguém que esteja presente nesse encontro não esteja morrendo de vontade de ler esse livro. Eu duvido. Eu já estou com vontade de ler de novo. Pois verdade. então. É isso aí. Pessoal, aproveitem, hein? Parabéns. Que bacana. Parabéns, muito obrigada. Eu realmente estou ansiosa. Desculpa falar sem pedir. Tranquilo. Então, vai ter com mais detalhes sobre isso, sobre De o luta. encontro com na verdade, a carta que eu não consigo falar o nome dele. Hippolyte. Isso, que tenha escrito para Juliet. Então, vai ser mais... Não tem menção sobre essa carta no livro, não. Não? Não tem, não. Tem vários episódios em que Hippolyte participa, mas... Não, essa carta eu não me lembro, não. Acho que não tem, não. Muito bem, queridos amigos. Vamos, então, agora decorrido já um pouco mais de 1h15 desde o início, agradecer ao querido Antônio Bastos, a gentileza da Fariba, a gentileza da participação do Pedro Ivo, do Nader e da colaboração da Rochelle, da Vanessa, convidar todo mundo a entrar no site e fazer a aquisição desse livro. Daqui a algumas semanas mais vamos ter um novo pré-lançamento e vamos estar sempre contando com a participação de vocês nos pré-lançamentos, ajudando a editora a produzir o livro e depois tendo essa degustação literária, apresentando detalhes do livro para que vocês tenham mais vontade de ir avante no conhecimento dos livros que estão conectados à figura do mestre nesse centenário. Tá bom? A promoção vai até amanhã, que horas? Até amanhã, às 18 horas. Digamos aí, até amanhã à tarde. Tá bom? Tá bom. Ou seja, depois o livro continua nesse mesmo valor, mas já não vai ter o calendário. Tá bem? Quem quiser o calendário junto com o livro é até amanhã à tarde. Tá bom? E todo mundo que já fez a aquisição, amanhã vai ser despachado por correio. Tá bem? E quem quiser saber detalhes das novas modalidades do Clube do Livro, por favor, entre no site. Tendo qualquer dúvida, entre em contato lá com as meninas da secretaria da editora. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Se agasalhem. Aqui está 15 graus, está frio. Obrigado por tudo. Aqui Muito também. obrigada. Muito obrigada, Fariba, Prazer em o senhor encontrá-los. Bastos. Muito obrigada. Obrigada, Muito Zé. prazer em revê-los. Grande abraço, muito amor por vocês, queridos. Fiquem com Deus. Todos. Valeu, Até Bastos. mais. Parabéns a todos. Muito aí. obrigada. Parabéns para a editora e para todos que estão envolvidos nesse projeto tão maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Muito bom. Muito obrigada. Ansiosa pelo livro. Sim. Um projeto de teatro legal aí que vai, se Deus quiser, vai abençoar para a gente fazer. Ah, Com que esse legal. diário maravilhoso. Estou muito ansiosa. Que bom, que bom. Nós chegamos a ter 56 participantes. Muito obrigado a todos. Poxa, que legal. Boa noite, obrigada. Um abraço. Obrigada, Marcinha, querida. obrigado. Abração. Com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado, querido. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia, Bastos. Adorei fazer essa duplinha com você. Foi muito bom. A gente podia ficar até meia-noite, né, Fariba? Isso. O livro está dentro de mim por um ano, então soltar ele daqui é ótimo. Não é espremer a esponja, vai entrar muito mais coisa aí. Obrigada, Bastos, por tudo. Muito obrigado, amigo. Ficou linda a diagramação, Bastos. Parabéns. É mesmo? Pô, mas essa capa aí tá show, cara.
Eu estava comentando com o Camille que a nossa briga valeu a pena, Camille. Não, o Camille é bom de briga. E ele é resiliente. O importante é que o Camille é resiliente, né? Isso é muito bom. Eu pensei que ele era mais jovem, rapaz. Eu não lembrava dele pessoalmente. Eu falei, não, vou chatear esse garoto. Mas ele é garoto mesmo. Chateei ele muito. Comparado comigo, ele é garotão. Obrigado, Rochelle, Vanessa. Obrigada a vocês. Parabéns. Foi ótimo. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Vou entrar que aqui está 15 graus, está muito frio para mim. Pô, eu moro em Teresópolis, cara. Aqui é 1.100 metros de altura. Você imagina quanto mas está eu aqui? estou gripado, eu estou com suspeita de Covid. Bom, vou olhar daqui, olha. A temperatura, 6 graus agora. Meu Deus do Tá céu. bom para você? Não, é muito. Boa noite. Boa Boa noite, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu não sei como é que sai daqui. Como é que sai? Eu vou fechar, vou encerrar aqui. Então Vai ficar aí a turma. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, lá.